Bom, pessoal, está gravando. Muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje, nós vamos falar de dois assuntos. O primeiro deles é acerca dos feedbacks daquelas versões iniciais dos planos de trabalho que vocês postaram. Vocês, na semana passada, postaram as versões iniciais do plano de trabalho da atividade extensionista. Todos postaram. Aqui eu já queria elogiar cada aluno, porque a quantidade de posts foi massiva, né? Praticamente todos os alunos postaram. A gente, enquanto professor, fica muito feliz em razão disso, porque a gente vê que vocês estão interessados, estão participando. Então, nessa aula de hoje, a gente vai dar um feedback, né, acerca dessa aula, e também nós vamos falar um pouquinho acerca da qualificação. Aí vocês me perguntam, professor, que qualificação é essa? Bom, para resumir, a gente vai falar melhor mais à frente, mas a qualificação é o momento que vocês vão pegar a versão do plano de trabalho, já a versão finalizada, ou seja, vocês vão verificar as correções, vão aplicar e realizar essas correções que foram sugestionadas, né? Inclusive já foram postados os feedbacks lá na plataforma Educa. Vocês vão fazer essas correções e posteriormente vocês vão defender o plano de trabalho de vocês para uma banca. Essa banca será formada por 2 ou 3 professores. Eu não vou estar em todas as bancas, vão ter bancas que o professor Felipe Magno vai estar junto com a professora Márcia, vai ter banca que vai ser o professor Valtuí, outra banca vai ser eu. Essas bancas serão formadas e vocês serão informados dessas bancas. Mas é importante vocês saber, e aqui a gente já começa a falar do nosso primeiro tópico, os feedbacks. É importante vocês saberem que os participantes dessas bancas terão acesso a essas correções que foram feitas agora na versão inicial do plano de trabalho. Então, fica a primeira dica para vocês pontuarem bem nessa qualificação. Façam as correções sugeridas pelos professores, né? Vejam esse feedback que foi postado na plataforma Educa e apliquem ele, porque será item de avaliação. Ou seja, vocês serão avaliados pelas correções também que fizerem. Claro que não será só esse o critério de avaliação, terão outros critérios, né? Vocês vão receber o barema para estarem cientes de todos esses outros critérios, mas um destes é as correções que foram sugestionadas a vocês que fizessem nessas versões iniciais do plano de trabalho. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a tela, porque ao passo que a gente for falando dos itens, a gente já vai mostrando como é que vai ser essa qualificação, tá? Me permitam aqui compartilhar a tela, e assim que eu compartilhar, eu já vou verificar se vocês estão vendo também. Me dê só um minuto aqui. Só um minutinho que eu já vou qualificar a tela. Compartilhar a tela, perdão. Um minuto. Todo mundo está vendo a tela? Tranquilo, professor. Tranquilo? Certo. Pessoal, vamos lá. Boa noite, Matheus Campos, tudo bem? Obrigado pela interação, Marisa. Bom, vamos lá, pessoal. No dia da qualificação de vocês, vocês vão apresentar a banca por meio de um slide. Se vocês perceberem, há uma semelhança do slide com o plano de trabalho que vocês postaram, né? Nesse slide aqui, nós vamos ter título, modalidade de intervenção, acadêmicos. Então, a gente já começa falando a importância de vocês terem um slide, porque o slide, além de um guia para vocês, né, além de um guia para vocês durante a apresentação, ele também serve de suporte aos professores, tutores que vão estar nas bancas para que essa apresentação seja mais orgânica, mais dinâmica. Então, é requisito que vocês façam esses slides. Mas podem ficar tranquilos, não é uma coisa muito complexa, até porque o slide é a versão resumida do plano de trabalho de vocês. E após vocês fazerem as correções do plano de trabalho, vocês já vão ter todas as informações necessárias para adicionar aqui no slide. Então, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão ter que colocar no slide, o título. Né? Vocês vão ter que colocar aqui, essa aqui é a primeira tela do slide. Então, vocês vão pegar o título do trabalho de vocês, que vocês já possuem, e vão colocar o título aqui. Tal, colocou o título. Modalidade da intervenção. Vocês vão pegar também a modalidade da intervenção, né? E vão colocar a modalidade, roda de conversa, oficina, workshop, enfim.
Aqui eu abro o primeiro parênteses já falando das correções. Praticamente todos os grupos acertaram e selecionaram uma modalidade de intervenção que fazia sentido diante da proposta do plano de trabalho, né? Como a gente já discutiu isso na outra aula. Então, assim, é um item que praticamente a maioria dos grupos entendeu e foi bacana. Certo, pessoal? Vamos seguir aqui. Acadêmicos. Aqui vocês vão colocar os nomes de vocês, bonitinho. Então, essas informações aqui vocês já têm. Aí a gente vai para a área da ação. Então, essa segunda tela é a tela que vai falar... Boa noite, Felipe. O professor Felipe falou, achei que era outro aluno que estava falando. Essa tela aqui é onde a gente vai colocar a área da ação. Lembra que a gente tem 4 áreas propostas para a ação extensionista desse semestre? Vocês se recordam qual área é? Nós vamos ter que colocar aqui a área dessas ações. Praticamente, pessoal, praticamente todos os grupos, nos trabalhos, todos não, mas assim, um percentual de 80% entendeu esse conceito da área da ação, né, e colocou certinho lá. E aí vocês me perguntam, professor, qual é a área da ação? A área da ação, pessoal, são aquelas 4 áreas que o seu trabalho tem que estar linkado, que a gente falou na aula passada. Gestão de pessoas, ou então gestão financeira e orçamentária, ou então direito aplicado à gestão pública, ou então gestão de sistemas da informação. Então vocês precisam aqui nesse campo, área da ação, vocês precisam preencher aqui o presente trabalho, está abordando a temática de gestão de pessoas, por isso, façam pode ser até por tópicos, para facilitar a apresentação de vocês. Aqui vocês vão precisar explicar para a banca qual é a área de atuação do trabalho de vocês. Então, lembrem-se, são uma daquelas 4 áreas, gestão de pessoas, gestão financeira orçamentária, direito aplicado à gestão pública e gestão de sistemas de informação, tá? Então, lembrem-se disso. Claro, não coloquem meramente o nome, tentem... faz-se necessário que vocês expliquem para a banca o porquê que o trabalho de vocês está atingindo aquela área, certo, pessoal? Então, é importante que vocês coloquem a área, mas também que expliquem para a banca a correlação do trabalho de vocês com aquela área de atuação. Olha, hipoteticamente, vocês vão falar, olha, professores da banca, o nosso trabalho está falando de saúde e bem-estar no ambiente de trabalho, nós vamos aqui trazer um treinamento de mentoria para líderes, como se fosse uma oficina, uma palestra, enfim. É hipotético, não tem nenhum trabalho nesse sentido, mas eu estou citando esse exemplo por quê? Porque vocês vão explicar isso para falar. Logo, diante dessa proposta do trabalho, o nosso trabalho está mais atrelado à questão da gestão de pessoas, certo? Vejam que teve essa correlação. Então, essa tela do slide aqui, vocês vão precisar preencher justamente para explicar para a banca a correlação da área da ação do trabalho de vocês com o tema proposto, certo, pessoal? E aí é que a gente pode seguir. Introdução e justificativa. Lembrem-se, no trabalho de vocês já fizeram a introdução e a justificativa, né? Claro que tivemos alguns grupos que a gente solicitou, na verdade, um complemento. Por quê? Porque na introdução e justificativa, pessoal, vocês precisam entender que vocês precisam contextualizar o problema. Então, assim, muitas pessoas falaram de uma situação genérica, mas não contextualizaram esse problema com a atividade, com a localidade ao qual o trabalho estava inserido. Então, é importante contextualizar esse problema e expor as razões dos porquês que vocês estão fazendo essa atividade de extensão. E aí um dos elementos que a gente até aponta na correção é vocês utilizarem as informações do diagnóstico para lastrear essa justificativa. Olha, mediante o diagnóstico tal, constataram-se tais necessidades e, portanto, estamos fazendo esse trabalho. Ponto. Aí falta o quê? A relevância social. Por que é relevante? Olha, esse trabalho ele é relevante porque ele vai atingir a administração da Secretaria de Saúde de tal município e vai otimizar os processos internos, trazendo mais celeridade, um melhor atendimento para a população. Então, assim, essa introdução justificativa, lá nas correções, algumas ficaram faltando essa contextualização de problema, ou essa justificativa, ou essa relevância social. Então, se o seu trabalho ficou faltando, pensem na correção justamente nesse sentido que eu falei. Quando vocês corrigirem, aí vocês vão vir para a tela do slide e colocar apenas tópicos aqui. Vocês não precisam colocar toda a introdução aqui, porque isso aqui é uma apresentação por slide que vocês vão fazer à banca. Então, coloque apenas tópicos
que quando o aluno que estiver apresentando for ler esses tópicos, ele vai ler e vai saber correr a apresentação. E aqui eu já abro um parênteses que pode ser a dúvida de muitos de vocês. Professor, só um aluno vai participar? Não, todos os alunos têm que participar. Oi, Marilene, pode falar, tá? Inclusive eu já deixo aberto que sempre que tiver dúvida, vocês podem levantar a mão, que eu vou considerar a palavra. Pode falar, Marilene. Você levantou a mão? Ah, tudo bem, foi sem querer, não tem problema não. Mas foi importante, mesmo sem querer você ter levantado a mão? Não, que isso, não precisa se desculpar. Porque eu já deixo aqui que, se vocês tiverem dúvida a qualquer momento, por favor, levantem a mão, que é importante que vocês sanem a dúvida, porque às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida dos seus colegas também, certo, pessoal? Então vamos seguir. Nessa página de introdução justificativa, eu fiz os apontamentos das correções dos trabalhos, que é preciso ter, e já também trouxe aqui para o slide que vocês vão ter que fazer para a qualificação do trabalho. Então é simples, aqui vocês vão fazer por tópicos, é bem resumido. Tem algumas introduções justificativas que a gente tem 3, 4 parágrafos. Claro que não dá para pôr 4 parágrafos no slide, então você coloca 4 ou 5 tópicos aqui para que sirva de guia para você durante a sua apresentação, com palavras-chave, por exemplo, ajuda, certo, pessoal? Lembrando, é interessante também que vocês dividam para cada participante do grupo falar, porque é obrigatório que cada participante do grupo apresente, tá bom? Porque é o trabalho avaliativo, nós precisamos avaliar a todos os alunos. Bom, vamos seguir aqui. A próxima parte é objetivos de desenvolvimento sustentável. Então aqui a gente já tem a primeira problemática dos trabalhos, e aqui a gente teve até um percentual de uns 30% que fez a primeira parte, mas se esqueceu da segunda, e aqui eu estou me referindo às correções. Nas correções, a gente fez apontamento, porque muitos grupos mencionaram o objetivo, assim, ó, falou, olha, esse trabalho aqui ele vai ser impactado pelo objetivo de desenvolvimento sustentável número 3, saúde e bem-estar, ponto. Mas ficou faltando a pessoa adicionar mais algumas linhas para explicar a relação desse ODS com a proposta. É preciso aqui também demonstrar a correlação. Por que que o meu trabalho está impactando nessa meta, nesse objetivo de desenvolvimento sustentável? Certo? Então é importante que vocês façam essa correlação no trabalho de vocês lá nas correções, claro, aos grupos que foi feito esse apontamento, e aqui simplesmente vocês vão colocar os ODS para apresentação de maneira resumida e os tópicos. Então, para o slide, posteriormente a vocês fazerem as correções, vocês só coloquem aqui também por tópicos. Lembre-se, tudo aquilo que vocês forem colocar nos slides, coloquem de forma resumida, porque é uma apresentação. E na apresentação, não é interessante que vocês fiquem lendo os slides a todo momento. O interessante é que vocês falem e utilizem-se de palavras-chave como guias. Então, assim, lembre-se disso, coloquem de maneira resumida, por tópicos nos slides, né? Nos trabalhos, no plano de trabalho, vocês podem fazer parágrafos com várias linhas, não tem problema, até porque é esperado isso lá. Não é esperado que lá seja por tópicos. Por outro lado, aqui no slide é mais resumido mesmo. Certo, pessoal? Bom, vamos dar seguimento aqui. Objetivo geral e os objetivos específicos. Bom, quase todos os grupos definiram bacana o objetivo geral. O que é o objetivo geral, professor? Para recapitular, porque nós tivemos alguns grupos também que tiveram dificuldade aqui nessa parte. O objetivo geral, pessoal, vai ser aquele plano mestre, aquele objetivo global do seu trabalho. O principal objetivo é aquele objetivo que responde àquela pergunta, para quê? Para que eu estou fazendo isso? Né? Entendeu? É aquele objetivo global que denota ou que apresenta o alvo de maior abrangência. Por outro lado, os objetivos específicos, vocês se lembram do exemplo didático que eu usei lá na apresentação da aula passada? Os objetivos específicos são aquela escadinha que vai me ajudar a chegar no objetivo geral. Então, são metas que eu vou estabelecer para que me ajude a chegar lá naquele objetivo geral. E aqui nós tivemos alguns grupos que colocou objetivos específicos como se fosse o objetivo geral, o que precisa de correção, e alguns outros grupos colocaram objetivos específicos que são inalcançáveis. E a ideia dos objetivos específicos é que eles sejam alcançáveis, né? São metas que precisa ser possível que você alcance durante a realização dessa atividade de extensão.
Então, é muito importante que os grupos que foram feitos esses apontamentos façam essas correções para ajustar conforme a orientação do professor, dos professores que corrigiram os planos de trabalho, para que quando vocês chegarem lá na qualificação do seu trabalho, o participante da banca não fale para você, olha, mas o objetivo geral não está exemplificando o objetivo macro do seu trabalho, ou então para que você não chegue lá e ele fale, olha, o seu objetivo específico é inalcançável, você não vai conseguir, ou então essa meta ela não te ajuda a chegar no seu objetivo geral, porque lembre-se, tem que estar correlacionado. Então lembre-se, para recapitular, o objetivo geral é o objetivo global do seu projeto, é o principal, e os objetivos específicos são objetivos alcançáveis que tenham correlação com o objetivo geral e que vão te ajudar a chegar no objetivo geral. Feita a correção, pessoal, vocês vão simplesmente colocar por tópicos aqui o objetivo geral, que é 1, e os objetivos específicos e vão apresentar no dia, tá, pessoal? Não precisa de elaborar muito aqui, porque, reforço novamente, é uma apresentação por slide, então é importante que vocês foquem na apresentação e usem o slide como guia, certo, pessoal? Vamos dar seguimento aqui. Posteriormente, a gente tem o público-alvo. Essa parte é bastante simples, né? Praticamente todos os grupos, assim, se eu falar 99% dos grupos, colocou aqui algum outro que confundiu um pouco essa ideia do público-alvo, mas o intuito do público-alvo, para recapitular para algumas pessoas, você vai colocar aqui as pessoas ou a parcela da comunidade que o seu trabalho vai atingir. Não serão os beneficiários futuros, não serão as pessoas que receberão, né? É simplesmente aquela parcela da comunidade que você vai trabalhar. Certo, pessoal? Então, lembrem-se disso, mas praticamente todos os grupos acertaram aqui, um ou outro que teve uma leve confusão, mas eu acredito que foi mesmo só por questão, às vezes, ali da pressa, e a gente entende, não tem problema, tá? É só mesmo para vocês ajustarem. E aí, fazendo essa correção, aqui vocês simplesmente vão replicar. Vocês vão chegar aqui e colocar meu público-alvo, servidores da Secretaria de Saúde, por exemplo, ou então ou um público-alvo aleatório, como, por exemplo, comunidade de defensores dos animais, por exemplo, associação dos defensores dos animais, enfim, são público-alvos hipotéticos que eu estou colocando aqui, só para vocês entenderem que o público-alvo que vocês definiram no trabalho, vocês simplesmente vão replicar aqui. Não precisa justificar o porquê que é seu público-alvo aqui, não. Simplesmente coloquem um público-alvo aqui. Certo, pessoal? E lembrando, só para a gente abrir esse parêntese, o público-alvo pode ser qualquer parcela da sociedade, desde prefeitos, vereadores, associação dos comerciantes, associação de bairro, alunos do terceiro ano do ensino médio, enfim, o público-alvo ele é amplo, pode ser qualquer parcela da sociedade, certo? Não precisa necessariamente ser ente da administração pública. Bom, vamos dar seguimento aqui. Metodologia. Bom, aqui a gente precisa conversar um pouco, porque nós tivemos alguns trabalhos que não detalhou a metodologia. E eu queria abrir um parênteses para explicar para vocês que, enquanto gestores públicos, que vocês são, e eu tenho certeza que serão excelentes gestores públicos, quanto mais você planejar, ou seja, quanto mais detalhado for o seu planejamento, mais qualidade você vai imprimir, mais sucesso ou mais probabilidade de sucesso. E nós tivemos alguns grupos aqui, lá nos planos de trabalho, nas versões iniciais, que colocaram as metodologias muito resumidas ou faltando etapas. E aí eu sempre sugestionei lá nas correções que vocês vão na rota, para os grupos irem na rota da aula 3 e pegar a nossa versão de plano de trabalho que está comentada. Lá nós vamos ter, na parte metodológica, uma série de etapas que vão detalhar todas as fases de execução do projeto, que vão desde o diagnóstico, ou seja, daquela fase inicial que vocês fizeram para constatar o problema na comunidade, até a execução da ação e relatório final. Então vejam que o trabalho vai passar pelo diagnóstico, pela busca de parcerias, pela divulgação. É importante você colocar como é que você vai fazer a divulgação. Não meramente não pode ser meramente assim, nós vamos divulgar a palestra para tal grupo. Sim, mas
Como você vai fazer isso? Vocês vão divulgar por cards, vão lá visitar e entregar panfletos, vão enviar ofício e fazer cards, banners no WhatsApp para convidar, enfim. É preciso que você pense todas as etapas da metodologia de maneira detalhada, colocando, olha, nós temos previsão de fazer, nós queremos fazer a reunião tal data, tal horário, em tal local, nós vamos divulgar por meio de vídeos no WhatsApp, por meio de cards, a gente vai preparar a palestra no dia, nós vamos chegar lá, durante a execução da palestra vai ter um momento teórico, um momento de dúvidas, depois a gente vai abrir para as perguntas, enfim, vocês precisam detalhar. Então vão lá na rota da aula 3 e coloquem todas as etapas que constam naquele modelo, coloquem no trabalho de vocês e façam os ajustes necessários, certo, pessoal? E aí, quando vocês fizerem essas correções, vocês voltem aqui para o campo da metodologia que está no slide, e aqui vocês podem simplesmente colocar por tópicos. Aqui vocês não precisam detalhar tanto, né? Vocês podem colocar, aqui como está no exemplo, vocês podem colocar a primeira etapa, vocês podem colocar as parcerias, divulgação e o detalhamento da execução da ação. Vocês não precisam colocar aqui todas as etapas detalhadinhas, porque durante a apresentação de vocês, vocês vão explicar para os membros da banca de maneira mais detalhada. Então, o slide vai servir como guia, certo, pessoal? Então, é importante que vocês entendam isso, e eu fiz questão de dar essa ênfase, porque lá nas correções, lá nas versões iniciais dos planos de trabalho, nós tivemos alguns planos de trabalho que não detalhou, que não entrou muito no mérito dos itens, simplesmente colocou de maneira simplória ou nem mencionou às vezes. Então, é importante que você faça esse detalhamento. O detalhamento é muito importante, tá, pessoal? Bom, dando seguimento aqui, então, no slide que vocês vão utilizar, a próxima parte é dos resultados esperados. Bom, os resultados esperados, pessoal, eles precisam refletir lá dos objetivos, né, dos objetivos específicos, e, claro, também do objetivo geral. E também lembrando do ODS. Por que eu falo isso? Se você está trabalhando para cumprir uma meta do ODS número 3, você espera no final do seu trabalho, ou seja, nos resultados esperados, que essa meta, que você contribua para a realização dessa meta. Então, é um dos resultados esperados. Se no seu trabalho você pretende divulgar o portal, vou pegar um tema hipotético aqui, eu estou fazendo um projeto de extensão que a gente vai ensinar a população, nós vamos aqui, por meio de uma palestra, demonstrar à população como se utiliza o portal da transparência, por exemplo, para que essa população possa fiscalizar o governo e assim contribuir para a evolução contínua da sociedade enquanto responsabilidade financeira por meio da fiscalização da população. Bacana. Então, se eu vou ensinar as pessoas a entrarem na plataforma X do portal da transparência do município X, no final eu espero o quê? Um aumento da capacidade da população no domínio daquela plataforma. Espero também uma maior fiscalização do município tal, porque tem a ver com o meu trabalho. Então, tudo aquilo que eu vou colocando nos meus objetivos geral, específico e no ODS, eu tenho que refletir aqui nos resultados esperados. Então, alguns grupos lá naquela versão prévia do plano de trabalho não colocou os resultados, então lembre-se, tem que colocar, é avaliativo, então vai ser avaliado esses tópicos. E aqui no slide, quando vocês forem construir o slide para apresentação, vocês coloquem os tópicos aqui e expliquem cada resultado para os membros das bancas de vocês, certo, pessoal? Dúvida, todo mundo está entendendo? Por favor, não se acanhem, podem tirar dúvidas. Esse é um momento para dúvidas mesmo, tá? Bom, como ninguém ainda manifestou nenhuma dúvida, a gente vai dar seguimento aqui na nossa aula, tá? Deixa eu só enviar aqui. Achei. Pronto, não estava encontrando aqui o slide para passar a tela. Cronograma. Aqui no cronograma, pessoal, é preciso de detalhar todas as etapas do plano de trabalho de vocês por tópicos. Então, aqui no cronograma, tanto aqui nesse cronograma, quanto no cronograma da versão do plano de trabalho de vocês precisam colocar aqui desde o momento da reunião dos grupos, diagnóstico, até a entrega do relatório final, execução, tudo isso aqui. E todos esses itens,
estão bem detalhados no nosso modelo da Rota da Aula 3. Então, muitos grupos eu sugestionei que voltem lá no modelo da Rota da Aula 3, vejam como foi feito e replique aqui. E lembrando, você não precisa de colocar data aqui, porque você não vai fazer tudo num dia. Então, você coloca um X aqui, olha, o diagnóstico. Não, o diagnóstico a gente vai executar em fevereiro. Eu vou executar atividade, eu vou fazer reunião com o grupo para a construção do plano de trabalho. Vou fazer aqui em março, em abril e em fevereiro. Enfim, vocês vão colocando aqui a tal maneira que vocês vão chegar no final da disciplina aqui com a entrega do relatório final. Então, vocês vão colocando o X nesse sentido aqui. Certo, pessoal? É mais ou menos isso. E alguns grupos fizeram dessa forma, só que resumiram muito aqui. Lembrem-se, aqui precisa ser detalhado com todas as etapas do projeto. E até mesmo as partes da metodologia, você pode ir colocando aqui, olha, divulgação da ação extensionista. Não, eu vou divulgar minha palestra em abril. Eu vou executar em maio, enfim. Só abrindo um parênteses, vocês precisam colocar a data de execução com base no cronograma da disciplina, porque no nosso cronograma tem uma data que vai de tal dia a tal dia para execução da ação. Então, vocês precisam... Essa data ela é mais engessada e vocês precisam refletir ela aqui. Então, aqui, basicamente, os grupos que corrigiram o cronograma vão utilizar o mesmo cronograma para o slide, porque ele já é topificado, ele já é por tópicos, né? Então, aqui não vai ter muita diferença. E aí a gente vai para o orçamento, aqui praticamente todos os grupos entenderam o conceito. Se o seu trabalho não vai levar nenhum gasto financeiro, você zera a planilha aqui e está tudo certo, não tem custo. Se o seu trabalho tem custos, você detalha qual é o custo aqui, a quantidade, o valor, e faz a somatória com o valor total. E, por fim, as referências bibliográficas. Então, assim, como a gente está na academia, a gente sempre reforça isso, e nos trabalhos também. Na aula passada, o professor Felipe Magno trouxe informações acerca das normas da BNT, inclusive se disponibilizou a enviar um material da USP, que contém todos os tipos de formas de vocês fazerem tanto citações no corpo do trabalho, quanto referências bibliográficas da maneira correta. Então, se vocês, alguns grupos, assim, não conseguiram ajustar essa questão das referências, não tem problema, a gente entende, mas é preciso agora que vocês tenham um pouco de esmero e façam esse ajuste. Entrem em contato com o professor Felipe, com o tutor presencial de vocês, peguem esse material. Se a dúvida persistir, vocês podem procurar os tutores de vocês para que eles ajudem vocês nessa questão das referências e das citações no corpo do trabalho. Certo, pessoal? Então, em resumo, eu aqui trouxe vários apontamentos das correções dos planos de trabalho e também trouxe como é que o slide vai funcionar. Então, a gente vai recapitular aqui, só para alguns alunos que eu percebi que chegou depois. Em resumo, vocês vão fazer as correções dos planos de trabalho. Essas correções já estão lá na plataforma. Qualquer dificuldade de acesso, vocês podem entrar em contato lá no fórum de dúvidas, ou com o tutor presencial, ou tutor EAD. Você vai baixar essa correção junto com o seu grupo, se reunir com o seu grupo e executar essas correções no plano de trabalho de vocês. Feito essas correções, vocês vão agora construir esse slide para a qualificação de vocês. A qualificação vai ser um momento que vocês vão pegar essa versão pronta do plano de trabalho e vão apresentar para uma banca. E vocês vão fazer isso com guia. Esse guia será o slide. Então, o slide ele vai ser resumido e topificado por tópicos nesses campos, como eu fui explicando para vocês. E aí vocês vão qualificar o plano de trabalho. Feito essa qualificação, pessoal, posteriormente a qualificação do plano de trabalho que vocês vão fazer, e aí eu já falo para vocês que posteriormente a gente vai passar para vocês certinho as bancas, a gente vai passar certinho os horários, o dia, e vocês vão fazer isso por meio de um meeting, tá? Depois eu vou conversar com os tutores presenciais de vocês para a gente verificar certinho, mas vocês vão estar numa sala, vocês vão entrar no meet com um grupo, com uma câmera aberta, com microfone, e vocês vão apresentar o trabalho para uma banca que vai estar do lado de cá do meet, tá? Só lembrando que essa parte de qualificação, ela é por meet. Vocês vão postar essa versão do plano de trabalho e vocês vão fazer esse meet. E aí vocês vão finalizar, né? E posteriormente a qualificação, perdão, eu estou olhando o cronograma aqui só para não errar. Posteriormente à qualificação, vocês vão fazer a postagem da versão final do plano de trabalho. E aí, com essa postagem do trabalho ativo, ou seja, aí vocês fecham essa primeira etapa da disciplina de vocês.
Então, vejam, é simples, pessoal. Façam umas correções dessa versão prévia, construam um slide e vão lá para a qualificação. Na qualificação, os membros da banca vão avaliar vocês, inclusive eles vão sugerir melhorias de novo no trabalho, vocês vão fazer essas melhorias depois, e aí vão postar a versão final. Postando essa versão final, vocês vão ter fechado essa nota da 1 e a gente vai para a etapa 2, que é lá mais na frente, que vai ser mesmo a execução da atividade extensionista, a postagem do banner e o seminário. Aí nesse seminário é que vão os professores aí para os municípios, vocês vão fazer isso presencialmente. Mas essa etapa 2 ainda não é o momento, a gente está discutindo apenas essa etapa 1. Bom, aqui eu finalizo a minha participação e eu abro para vocês tirarem dúvidas. Eu sei que eu sei que deve ter ficado muitas dúvidas, então, por gentileza, eu peço agora que vocês você aluno que ficou com dúvida, ou mesmo um tutor, se você ficou com dúvida, tutor presencial, esse é o momento para que nós possamos tirar as dúvidas de vocês. Alguém pode participar, pessoal. Todos entenderam? Alguma dúvida? Boa noite. Onde está disponibilizado o plano para revisão? Oi, Sandra, boa noite, tudo bem? Quando você fala plano para revisão, você está se referindo a essa correção que eu mencionei, do plano de trabalho que vocês postaram. Naquela postagem que vocês fizeram, a gente colocou um arquivo de feedback, um arquivo de revisão. Então, você vai entrar na plataforma Educa, e você vai lá na atividade e você vai baixar esse arquivo. Tá? Ele está lá, você vai verificar e você vai poder baixar. E aí, baixando, ele já vai vir em todos os campos, ele é a versão do trabalho de vocês, só que com edição nossa, com vários campos em vermelho no corpo do texto, falando, olha, esse aqui você tem que ajustar assim e tal, tudo mais. Então, tá lá, é só você baixar. Caso você não consiga encontrar, né, se você tiver dificuldade, você pode tanto estar colocando lá no fórum, ou você pode estar procurando o seu tutor que ele coloca para você. Você não encontrou? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um vídeo de como vocês encontram esse arquivo lá na plataforma Educa e vou mandar para os tutores para eles repassar para vocês, pode ser? Eu acho que vai facilitar. Show de bola, Sandra. Então eu vou fazer isso, por nada, que isso. Eu vou fazer isso, eu prometo que mando de hoje para amanhã para os tutores, para que você veja lá certinho onde que você encontra o seu trabalho e onde você faz o download da correção, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Ótimo, Sandra, pode deixar. Qual que é seu polo, Sandra? Qual que é seu polo? Xambioá ou Campos Lindos? Xambioá, certo. Eu vou mandar para a professora Márcia Rafiz, tá? E aí eu vou mencionar que você ficou com essa dúvida aqui, certo? Pessoal, mais alguém ficou com alguma dúvida durante a explicação? Todos entenderam as próximas etapas, a correção, depois a qualificação? Bom, como ninguém se manifestou, né, eu agradeço imensamente a participação de vocês. Eu sei que muitos ouviram atentamente, muitos ainda estão digerindo, estão aí pensando, e eu sei que as dúvidas surgirão. Como eu sei que essas dúvidas surgirão, eu já deixo para vocês aqui aberto um canal de comunicação via fórum, tá? Nós temos o fórum de dúvida lá nos nossos polos, vocês podem estar entrando lá e tirando as dúvidas que o professor Felipe vai estar respondendo para vocês, e eu também. Ou vocês também têm um canal via tutor presencial, né? Ou seja, a professora Márcia, o professor Henrique, e vocês têm o meu canal também, vocês têm o meu e-mail, e se vocês quiserem entrar em contato comigo também, alguma dúvida, podem falar com os tutores de vocês que eles passam para mim, não tenham dúvida nenhuma, não tenham nenhum tipo de restrição quanto a isso, tá? Nós estamos à disposição para ajudar vocês, enquanto professores, para que vocês consigam construir da melhor maneira possível e com a maior qualidade possível essa atividade de extensão, tá, pessoal? Eu agradeço a presença de todos, eu concedo a palavra para o professor Felipe, caso o professor Felipe queira fazer alguma adição, ou o professor Felipe, a professora Márcia Rafiz também podem ficar à vontade. Se vocês não tiverem nada a acrescentar, a gente pode finalizar essa aula. E eu só gostaria de lembrar vocês que essa aula gravada vai estar na rota que a gente vai estar postando de hoje para amanhã também. E aí vocês podem estar entrando lá e acompanhando pontualmente as explicações. Certo, pessoal? Professor Felipe, professora Márcia. Boa noite, professor. Parabéns pela aula, professor. Obrigado. Professor, caros alunos, se precisar também, tiver alguma dúvida, professor, alunos, a gente também está no grupo de WhatsApp, tá? Se não conseguir, a gente está lá para dar suporte, tá? Tanto o professor, todos, qualquer dúvida é só contar com a gente. Obrigado, professor Felipe, eu tinha me esquecido disso, então é importante você mencionar. Ó, pessoal,
Nós temos os grupos do WhatsApp também, professor Felipe, professor Márcio, professor Henrique. Jonatas está nos grupos, eles estão nos grupos, vocês também podem estar tirando as dúvidas lá. Eu tinha esquecido desse canal, que hoje em dia é de uso total, né? Acho que todo mundo utiliza o WhatsApp, dificilmente não encontrar. Crucial. É crucial. Então, obrigado pela lembrança, professor Felipe, tinha passado batido aqui. É porque às vezes a gente fica, né? A gente fica ali só de olho, só observando, só. Isso. Aí às vezes passa batida a gente lá nos grupos. Não, né? Bom, mais alguém quer ter alguma dúvida, fazer uma questão? Então é isso, pessoal. Muito obrigado de coração a participação de vocês. A gente conta com o empenho e dedicação de vocês nessa etapa de questão. O mais difícil vocês já fizeram, que foi diagnóstico, que foi definir temática. Agora são ajustes pontuais que vocês vão fazer. Depois vocês vão qualificar e aí vocês já vão postar essa versão final e aí vocês já vão para execução. E aí eu quero sempre reforçar, e eu sempre reforço isso para fechar, vocês estão levando conhecimento para diversas parcelas da comunidade. Isso não tem preço, tá? Isso não tem preço. Esse é um trabalho nobre, né? Essa atividade de extensão, ela leva para a comunidade esse tesouro que é o conhecimento. Então, coloquem esmero, coloquem dedicação e empenho. Eu sei que vocês têm colocado, porque a gente tem visto isso. Como eu reforcei lá no início, que a quantidade de postagem foi praticamente 100%, então parabéns. Mas continuem, porque além de contribuir para a formação de vocês enquanto gestores públicos, além de demonstrar essa prática, esse dia a dia do gestor público com políticas públicas, levando para a comunidade, e essa coisa de planejamento e tudo isso, além disso tudo, vocês ainda estão levando um benefício para a comunidade, que é conhecimento. Enfim, isso não tem preço. Certo, pessoal? Meu muito obrigado, uma boa noite para vocês. Boa sorte nas correções, e eu vejo vocês nas qualificações. Claro que a gente sempre vai estar conversando, sei que dúvidas surgirão, mas eu vejo vocês nas qualificações. Um grande abraço, obrigado, professor Felipe, pela presença, professor Henrique e professora Márcia também. Boa, Sandra, boa frase, estuda que a vida muda. Esse é o princípio. A educação é transformadora e ela transforma. Ela muda realidades, não só a realidade individual, mas também a realidade da comunidade. Então, ótima frase. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite.